Na tarde de quinta-feira aconteceu uma coletiva de imprensa no Fórum de Justiça da cidade de Bacabal, com a juíza titular da 13ª Zona Eleitoral da cidade de Bacabal e com a promotora eleitoral, para falar a respeito do que é permitido e o que não é permitido nas eleições de 2022. Não vai ser permitido levar o celular para o local da votação. Para a urna. Você pode entrar até na sessão. Você entrega o celular para o mesário juntamente com o seu documento e aí depois que voltar é liberado. E no caso ele insistir em querer entrar com o celular no bolso e fotografar e sem pé no celular. Olha, o mesário, assim, se ele entrar e não... Se ela solicitar, né, o mesário, na verdade, solicitar o celular, vendo que ele está com o celular e ele se negar a entregar, ele não vai autorizar o voto, vai ligar para o fórum e vai nos chamar, como eu, a promotora, para a gente poder resolver essa situação. A gente tem firmado no treinamento dos mesários justamente isso. Não é para autorizar. Se ele fizer de uma forma que, enganando o mesário, ela pode nos comunicar também e a gente vai chegar e tomar as providências cabíveis da desobediência. Doutora, no caso, só voltando mais um pouco aqui, que muitas pessoas ainda não têm o conhecimento da ordem de votação lá na urna eletrônica. Como é que vai ser a ordem de votação? Na verdade, a gente recomenda, né, que como são muitos candidatos, né, e às vezes a gente pode esquecer o número do candidato A, B ou C. Então o ideal é que cada eleitor leve a sua própria cola, aquela que ele mesmo preencheu. Porque acontece também de muitos candidatos, na véspera da eleição, entregar aquele santinho de boca de urna, que inclusive é proibido, já com todos os números preenchidos por eles. Quando na verdade esse preenchimento no papel tem que ser feito pelo próprio eleitor. E aí ele coloca lá a sequência, né? Tem o cargo de presidente da República, nós temos um cargo nessa eleição para senador, deputado federal e deputado estadual. Nós já identificamos alguns estabelecimentos comerciais com alguns cartazes, até no momento em que foi fotografado, ele percebeu que estava errado, ele já tirou, eu nem precisei da entrada com requerimento na Justiça Eleitoral, porque ele mesmo já retirou. A gente até está fazendo esse esclarecimento agora, né, publicamente, por meio da imprensa, e a gente espera que as próprias pessoas, antes de que a gente vá lá para retirar, elas mesmas tirem. O carro também só pode? Sim. O micro perfurado, né? Pode ser o atrás todo, né? No para-brisa traseiro. E adesivo de 50 centímetros. Eu também não posso pegar, colocar 4 de 50 centímetros, 2 de 50. Não, aí é justa a posição que você aumenta, né? Dá aquele efeito outdoor. Nem o nome todinho, fazer aquela plotagem todinha no carro, não pode. Proibido. A gente já também retirou em alguns carros, teve que fazer a busca e apreensão. Inclusive alguns veículos que estavam sendo procurados porque foram vistos com plotagem fora do padrão, na lateral. No momento em que a gente estava buscando esses veículos para fazer a apreensão, as pessoas simplesmente resolveram retirar por espontânea vontade, vamos dizer assim. Né? Antes mesmo que a gente fosse apreender o veículo e retirar a propaganda irregular, essas pessoas elas mesmas retiraram, né? Por conta própria, o que já facilitou bastante o nosso trabalho. Houve a questão também que a gente agiu e as pessoas ficaram, depois eu vi alguns videozinhos circulando na internet sem entender exatamente o porquê do trio, né, ter sido revocado. Então, porque não pode. A gente pode ter o trio num comício como sonorização. Numa carreata, numa passeata, é carro de som e mini trio. Para ele sair circulando pela cidade, é carro de som e mini trio. Deixando claro que carro de som e mini trio só podem sair circulando se for
for numa manifestação desse tipo. Não posso, vocês lembram que antigamente tinha carro de som rodando sozinho com alguma propaganda gravada, né? Não existe mais, não é permitido um carro de som sair sozinho. Ele numa manifestação como essa, mas ele tem que ser um carro de som ou um mini trio e ele tem que obedecer também a 80 decibéis, né? No máximo. E também não pode passar, ele também ainda violou, porque ele não pode passar, mesmo fazendo essa manifestação com o carro permitido, que é o carro de som, mini trio, ele tem que manter distância de 200 metros de prédios públicos da justiça, de hospitais, de colégios, de igrejas. Então, assim, ele passou a manhã circulando pela cidade num trio elétrico, que não é permitido, e ainda ele passou em todos esses pontos, né? Então, por isso que ele foi recolhido, né? A gente sabe que quem está aqui, né, esses candidatos que circulam aqui, ninguém também é novato na política, né? Eles têm conhecimento, sim, e tem assessoria para isso. Sem contar que nós fizemos uma reunião específica para isso. Alguns candidatos e alguns partidos sequer compareceram. Então a gente presume o quê? Estão sabendo de tudo, né? Até porque a partir do momento que a lei ela é publicada no Diário Oficial, não nos cabe ninguém mais alegar pode. Exatamente, já está aqui, ó, publicado no dia 18 de dezembro de 2019. Ontem mesmo foi registrada uma fotografia na porta de um comitê em que uma dessas bandeiras que são móveis, né? Todo dia você vai, tem um horário para guardar. Antigamente tinha o cavalete, eu não sei se vocês lembram, né? Aí amanhecia aquela disputa para ver quem botava o cavalete primeiro, aí deixava já o cavalete desde de noite, para ocupar aquele lugar lá privilegiado. Cavalete já foi proibido, permitiram essa bandeira, mas ela não pode de maneira alguma prejudicar o caminho do pedestre, da pessoa que usa cadeira de rodas, não pode prejudicar o trânsito, ela precisa ser imediatamente retirada, né, caso aconteça alguma dessas situações. Eu posso colocar na porta da minha casa? Essas bandeiras, elas devem ser colocadas na entrada dos comitês, entendeu? Em casa particular é só o adesivo de 50 centímetros, só. Tem a questão também do horário, que eu recebi até umas denúncias em relação a essa questão das carreatas, passeatas, caminhadas. É até 22 horas. Eu vi, assim, eu já recebi, não vi, né? Não presenciei, não pude ainda comprovar. Mas algumas pessoas me procuraram dizendo que estavam ultrapassando esse horário, né? Sim. Mas o horário é 22 horas. Tem algum número específico da Justiça Eleitoral para denunciar a compra de votos? Existe o Pardal, que é um aplicativo que foi desenvolvido pelo TSE, já funciona há algumas eleições, que é uma ferramenta que qualquer eleitor pode utilizar para fazer denúncias. O Ministério Público recebe essas denúncias, seja por e-mail ou até mesmo pela nossa ouvidoria, e aí eles encaminham para o promotor responsável. No caso aqui de Bacabal, nós temos 2 zonas eleitorais. A que nós trabalhamos é a 13ª zona, que é o município de Bacabal. A gente vai estar fiscalizando, inclusive nós vamos receber reforço da Força Federal, né? Nós teremos aqui, não sei ainda a quantidade de pessoas do Exército Brasileiro, como já vem acontecendo também em várias eleições. Uns dias antes, Isso. dia 29. E eles estarão aqui para nos apoiar nessa fiscalização. Quando a gente, no caso do Ministério Público, entra, o próprio partido político, o candidato entra com alguma ação para denunciar alguma irregularidade que está acontecendo no lugar X, a gente deve inclusive fazer a indicação do GPS. Ah, mas eu não tenho aparelho de GPS. O celular, ele já tem o georreferenciamento. Quando você registra uma fotografia num determinado lugar, você consegue demarcar aquele lugar. Então, é importante fotografias,
filmagens, documentos. A gente precisa realmente de ter um indício de prova para que não seja aquela história de fuxico. Ah, eu não gosto de fulano, então vou fazer uma denúncia contra ele para ele se dar mal, para ele ser penalizado. Quando na verdade a gente vai lá, chega e vê e o caso não é verídico. Você pode até acabar sendo incidir em crime que é denunciação caluniosa. Sim. Né? Se você também estiver fazendo algo só pensando em prejudicar, estiver fazendo uma denúncia falsa. E também porque ela não é anônima, né? Em relação à filmagem. Também, assim, não pode, tá? Aquele negócio que vai, que até na urna vem um candidato, não pode, que é aquela proibição que não pode entrar com filmador, então se tiver, que o pessoal gosta de acompanhar, né? O candidato até lá na cabine. Sobre camisa, mais uma vez, não é permitido padronização de camisas. Nós estamos vendo, assistindo aí já antes mesmo do período permitido de propaganda eleitoral, alguns candidatos fazerem a padronização de camisetas. E isso identifica de uma forma muito clara que essas camisetas estão sendo distribuídas. E não são apenas os cabos eleitorais que estão ali trabalhando, segurando uma bandeira. Não, você vê que é todo mundo que está acompanhando uma carreata, que está acompanhando uma motocarreata, ou o que for. Essa camiseta padronizada, ela evidencia uma propaganda irregular, pode também caracterizar abuso de poder econômico e político, e as únicas coisas, as únicas palavras, inscrições que podem ter numa camiseta dos cabos eleitorais, que são as pessoas que estão ali trabalhando, pedindo voto, numa praça, entregando um santinho, essas camisetas só podem ter a logomarca do partido e o nome do candidato, não pode ter mais nada além disso. E já identificamos que tem camisetas com número, com logomarca do próprio candidato, então com uma série de palavras que não são permitidas. Ah, vocês não estão vendo? Estamos vendo, estamos registrando tudo. Aquilo que está sob o nosso poder de polícia, de retirar imediatamente, está sendo feito. Mas a aplicação de penalidades como multa, no caso, perda do registro da candidatura, todas as outras penalidades elas vão ser aplicadas, no caso, perante o TRE, se for a eleição para deputado estadual ou federal e também senador, e no caso da eleição para o cargo de presidente da República, a penalidade vai ser aplicada pelo TSE. A única colagem que pode ser feita em imóvel, prédio, o que for, é somente em residência particular, na janela, e não é cartaz, tem que ser adesivo plástico, que fique bem claro. Casas abandonadas. Brasil Lá, tem um monte ali, já registramos, já sabemos exatamente quem são os candidatos que estão lá, a petição está pronta para dar entrada. Outra questão também, só para lembrar que é proibido, de acordo com a legislação eleitoral, distribuição e uso de bonés, certo? Não pode, nem o cabo eleitoral pode. A única coisa que o cabo eleitoral, que é aquela pessoa que está ali trabalhando, entregando um santinho, que pode usar é a camiseta, somente a camiseta. Só para finalizar aqui, já que eu acho que se não tiver mais dúvidas, deixar claro aqui que esse sistema da justiça eleitoral, que as pessoas insistem em querer atacar, não tem o menor sentido, sem nenhum embasamento. A nossa urna, o nosso sistema de apuração, de votação e apuração, é um dos mais seguros e reconhecidos do mundo. O que eu gostaria que o nosso eleitor, ele tivesse essa consciência da importância, né, do voto dele, daquele dia ele ir lá e exercer o seu papel, a sua cidadania. Sabe, não insistirem, por favor, eu peço, não insistam em levar
o celular para a cabine, para que a gente não tenha problemas no dia, para que o dia da eleição, o dia da votação, corra na maior tranquilidade possível. Nós não precisamos dessa polarização. Vote de forma consciente, né? E sem vender o seu voto por uma cesta básica, o candidato já demonstra quem ele é, querendo comprar, né, a sua inteligência, o seu conhecimento com uma camiseta, com a cesta básica, com R$100 que for. Então, assim, não se venda por isso, né? Já exatamente. Então é só isso, eu só espero realmente que tudo corra de forma tranquila. Nós estamos aqui, nós estamos de olhos abertos, nós estamos andando, rodando a cidade. Bom, eu quero fazer minhas as palavras da doutora Gláucia, porque realmente o que a gente quer e espera é que o eleitor escolha o candidato que ele considere o seu melhor candidato, aquela pessoa que vai lhe representar, seja na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados, no Senado e também na Presidência da República. E ter essa consciência de escolher aquela melhor pessoa, aquele melhor candidato, é muito importante. Eu já escutei algumas pessoas falarem: mas dizem que esse dinheiro que é distribuído geralmente para compra de voto é dinheiro público, então se é dinheiro público, o dinheiro é meu. E eu também já escutei algumas pessoas falarem assim: recebe o dinheiro de A e recebe o dinheiro de B. Não faça isso, não receba dinheiro de ninguém, até mesmo porque é crime tanto para quem está oferecendo o dinheiro como também para quem recebe. E que ao final respeitem o resultado, seja ele qual for, que não queiram levar aquilo ali para uma discórdia maior, dizer que houve roubo, sei lá, dizer qualquer coisa, aceitar o resultado, seja aquele que lhe favorecer ou não, porque a gente vive numa democracia e a democracia pressupõe que a vontade da maioria prevaleça. Então, o respeito acima de tudo, tranquilidade, consciência, é o que a gente espera, então, para o dia 2 de outubro. Muito obrigada.